Olá, turma! Vamos agora à nossa terceira aula da disciplina Matemática Aplicada à Economia do professor Ricardo Feijó. Continuando a última aula, vamos examinar as soluções da homogênea associada das equações diferenciais de segunda ordem. A gente estava analisando o caso mais simples, com termo constante e coeficientes constantes. Nós vimos que a solução da homogênea depende da solução da chamada equação característica. Vimos o caso em que as raízes características são reais distintos, o chamado caso 1. Vimos o caso 2, em que as raízes características são reais repetidos. E vimos o caso 3, começamos a ver o caso 3, em que o discriminante é negativo, portanto não existe solução da equação característica no domínio dos números reais. A solução envolve, portanto, números complexos. E, para tanto, nesta aula faremos uma revisão de números complexos. Lembrando que em algum ponto da aula haverá uma questão, tá? E essa questão será ditada nesta aula, e vocês têm até a próxima sexta-feira para me enviar por e-mail. Isso contará como controle de presença. Ok? Vamos lá? Então, a aula. Muito bem. Números complexos e funções circulares é um tema, inclusive, do ensino médio, mas talvez alguns aspectos, alguns tópicos aqui são realmente mais avançados. Por exemplo, expansão por série de Taylor já envolve o curso de cálculo, provavelmente cálculo 1, ou talvez até cálculo 2. Então, vamos para esse assunto que tem um caráter de revisão mais do que de novidade. Tá bom? Muito bem. Então, vamos ao terceiro caso, onde o discriminante é negativo, ou seja, A1 ao quadrado é menor do que 4A2. Portanto, não existe solução no conjunto dos números reais. Temos, então, de trabalhar com números complexos. Números complexos são números que envolvem o número imaginário i. E i é o hipotético número que equivale à raiz quadrada de menos 1. Os números complexos, como vocês sabem, contêm dois termos, ou duas partes. Uma parte real e outra parte imaginária. Portanto, exemplos de números complexos: 8 mais i, 3 mais 5i, ou genericamente h mais ni, essa letra que parece um V, é uma letra grega, ni, h mais ni vezes i, onde h e ni são números reais, e a expressão i é um número imaginário, e a expressão h mais ni vezes i descreve genericamente um número complexo. O número complexo pode ser representado no chamado diagrama de Venn, num gráfico bidimensional, ilustrando a relação entre o conjunto dos números reais, o conjunto dos números imaginários e o número complexo em questão. Aqui está uma representação em termos de diagrama de Venn, que é esse diagrama que envolve essas áreas delimitando conjuntos. A área mais interna, o círculo mais interno, a área interior dele, né, é o conjunto de todos os números reais. Tá? A área ao lado, a área externa aos números reais, representa todos os números complexos. Ou seja, todos os números complexos não, todos os números imaginários, que pode ser o próprio i ou um múltiplo de i. Então, o conjunto de todos os imaginários, números que devem ser expressos como um fator vezes o i, é essa área intermediária que está aí apontada pelo símbolo i de números imaginários. E, finalmente, o conjunto total, que é o conjunto C dos números complexos, engloba tanto os números reais quanto os números imaginários, no sentido que o número complexo tem um termo real e um termo imaginário. Aqui está uma representação bidimensional, usando eixos ortogonais, no que se tornou conhecido como diagrama de Argand. Tá? No diagrama de Venn anterior, vocês percebem que o conjunto interior é o número real, tá? Aquela faixa intermediária é o número imaginário, e não há intersecção entre números reais e números imaginários. O número não pode ser ao mesmo tempo real e imaginário. Tá? Então, a intersecção R e intersecção I é o conjunto vazio. Tá? Agora vamos à representação de um número complexo no plano H vezes I, onde H
é a componente puramente real, o termo real do número complexo, que eu represento no eixo da abscissa, no eixo da horizontal. E o ni é o fator que aparece na componente imaginária. Então, o ni é a dimensão do número imaginário. Está representado aí no que eu chamo de eixo imaginário. E qualquer número complexo pode ser associado a um ponto nesse diagrama. Aí, no caso, vocês podem ver o ponto C grande, C de complexo, com as suas duas coordenadas, H e I. E a representação desse ponto, em termos de números imaginários, a representação explícita seria H mais I vezes I. Note que a distância desse ponto até a origem seria a hipotenusa. A altura é um cateto, que é a coordenada Ni. A base, o outro cateto, o cateto da base, seria a distância no eixo real, portanto, o valor de H. E, portanto, a distância do ponto C até a origem é raiz quadrada de H ao quadrado mais Ni ao quadrado. Então, naquele diagrama que acabamos de ver, cada número complexo corresponde a um ponto nesse plano. A distância do ponto à origem dos eixos é chamada de valor absoluto ou módulo do número complexo. Por Pitágoras, R ao quadrado é igual a H ao quadrado mais Ni ao quadrado, ou R é raiz quadrada de H ao quadrado mais Ni ao quadrado. No caso de raízes imaginárias, ou seja, quando raízes complexas, quando A1 ao quadrado é menor que 4A2, as raízes características da equação característica associada à homogênea, né, são números complexos, tá? E a raiz da forma de Bhaskara envolve o número imaginário, né? Pois o discriminante é A1 ao quadrado menos 4A2, é raiz quadrada de A1 ao quadrado menos 4A2, que não tem solução real, mas eu posso multiplicar isso por menos, lá dentro da raiz, fica 4A2 menos A1, e também aparece o sinal de menos dentro da raiz, que é esse raiz quadrada de menos 1. Então fica raiz quadrada de 4A2 menos A1 ao quadrado, estou falando quadrado, menos A1 ao quadrado, vezes raiz quadrada de menos 1, que é I, então vezes I. Tá? Portanto, a solução fica assim, né? As duas soluções no conjunto dos números complexos, R1 e R2, podem ser escritas como H mais ou menos Ni I. Veja que os dois complexos eles só diferem do sinal do termo que envolve número imaginário, tá certo? E pela forma de Bhaskara é mais ou menos essa raiz quadrada, tá certo? De 4A2 menos A1 ao quadrado, vezes o I. Então essa parte real, né, do segundo termo da forma de Bhaskara eu chamo de Ni, e aparece o número imaginário aí I. Olhando a forma de Bhaskara, essa componente real, H, é menos A1 sobre 2. A componente que acompanha, o fator que acompanha o número imaginário, do termo imaginário, que é o Ni, pela forma de Bhaskara, é raiz quadrada de 4A2 menos A1 ao quadrado sobre 2. Veja que as duas soluções diferem apenas em relação ao sinal do segundo termo, são chamados complexos conjugados. Sempre que a solução da equação diferencial for complexa, ela aparece aos pares, são sempre complexos conjugados. Os números complexos conjugados têm sempre o mesmo valor absoluto, o mesmo R, o mesmo módulo, tá? E apenas uma diferença de sinal no termo que envolve número imaginário. Ok? A solução da homogênea para o caso 3. Vamos novamente buscar a analogia com o caso 1. Tá? Ok? Ali a gente tinha a combinação linear das duas raízes reais distintas. Né? E a solução era A1 R1T mais A2 R2T. Para raízes reais distintas, R1 diferente de R2. Agora são raízes complexas. Nós vamos fazer o seguinte: no lugar das raízes reais, a gente põe a raiz complexa. Então, no primeiro R1, a gente substitui pela primeira raiz complexa, que é H mais Ni vezes I. Então fica E elevado a H mais Ni vezes I vezes T. No lugar do R2, nós substituímos a segunda raiz complexa, que é H menos Ni vezes I. Então fica E elevado a H menos Ni vezes I vezes T no segundo termo da solução. Podemos separar, né, a base E, aplicar em H e Ni vezes I, separadamente, como termos multiplicativos,
E o e elevado a h, que aparece nos dois termos, eu ponho em evidência. Então, do lado direito da equação, no membro mais à direita, aparece e elevado a h em evidência, ok? E a parte de parênteses, né, coloco o restante, que é a1 e elevado a ni i t, mais a2 e elevado a menos ni i t, ok? Então, a solução da homogênea envolve uma função exponencial, onde aparece o h no expoente, e duas funções exponenciais imaginárias, A função exponencial você sabe, né? Ela é crescente se o expoente for positivo, ela é decrescente, tendendo a zero se o expoente é negativo. A gente tem bem a representação algébrica desse tipo de função. Mas no caso de função com expoente imaginário, é mais difícil de ser interpretado, não pode ser imediatamente interpretada. Então a gente tem que aprofundar a teoria das funções trigonométricas circulares. Lembre-se que nem toda função trigonométrica é circular, a tangente hiperbólica não é circular, mas nós estamos trabalhando com as funções seno, cosseno ou tangente tradicional, que são chamadas também de funções circulares, ok? Vamos lá então, já que são funções circulares, vamos desenhar o chamado círculo trigonométrico. Ali está o círculo trigonométrico, ok? Vamos recordar. Óbvio que isso é um assunto que vocês aprenderam lá atrás, no ensino médio ou até no último ano do fundamental. Eu aprendi isso no último ano do fundamental. Muito bem, aqui está o círculo trigonométrico. Vamos definir as funções senos e as funções cossenos de um ângulo. Então, seja o ângulo θ, tá? Eu desenhei o círculo trigonométrico também no diagrama de Arcan. Então, o eixo horizontal é a coordenada H, tá certo? O termo real. O eixo vertical a coordenada ni. E seja um ponto P ao longo do círculo. A distância desse ponto até a origem é o R. E o ângulo formado por esse segmento em relação à abscissa é o ângulo θ. Tá? Vamos comparar, vamos examinar agora o triângulo retângulo HNR, onde R é a hipotenusa. Muito bem. Observe a relação NIR e a relação VR. Obviamente, essa relação varia de acordo com o ângulo θ. Por construção e por definição, V sobre R é a função seno, H sobre R é a função cosseno. Então, seno de θ, 3 traços, significa, por definição, certo? É identicamente a V sobre R, e cosseno de θ é identicamente a H sobre R. Então, aí está o círculo trigonométrico, com a representação de um número complexo no ponto P. Muito bem. Vamos pensar a volta completa no sentido anti-horário, oposto ao movimento do relógio, tá certo? Começando no ponto A, a gente passa pelos demais pontos, B, C, D, e retorna ao ponto A. Tá? E nessa trajetória, vamos acompanhar o seno e o cosseno da função circular, trigonométrica ou função senoidal. Lembrando, né, que tangente hiperbólica, certo? É uma função trigonométrica que não está associada ao círculo, mas é uma hipérbole. Nem toda função trigonométrica é uma função circular, mas a função seno, cosseno, tangente tradicional são funções circulares também. Okay? Uma outra função derivada do seno e cosseno é a tangente, né? Você sabe que é a projeção no eixo vertical do ângulo, né? O eixo vertical que passa, que é uma reta vertical que é tangente ao círculo trigonométrico. Então, a distância alcançada por essa reta é a medida da tangente de um ângulo, que a gente define como sendo seno sobre o cosseno do ângulo, no caso, o ângulo θ. Ou, olhando para o círculo, para o triângulo retângulo, inscrito no círculo, é a relação entre V sobre H. No caso, H tem que ser diferente de zero, porque senão não pode dividir por zero. De fato, a tangente não se define por um ângulo de π sobre 2 ou 90 graus. Ok? Podemos pensar o θ, o ângulo, como variável independente e as funções trigonométricas ou circulares como variável dependente, né? E os valores dessas funções podem ser dados em graus, de 0 a 360 graus, ou em radianos, de 0 a 2π. Em geral, nós preferimos, na matemática, no cálculo, as medidas em radianos, porque as expressões das derivadas, etc., acabam sendo mais simples e elegantes. Um radiano é o ângulo θ, tal que o arco correspondente tem um comprimento exatamente R. Tá? E todo círculo, como vocês bem sabem, tem um comprimento de 2π vezes R. Esse é o comprimento da circunferência, correspondente a um ângulo de 2π radianos ou 360 graus.
Na próxima tabela, nós vamos relacionar um fato bem conhecido, que é relacionar graus com medidas em radianos. Aqui está a relação entre o ângulo e o segmento do círculo. Então, 1 radiano, tá certo? Ok? Se o raio do círculo é R, então, como se percorre o ângulo de 1 radiano, o comprimento da circunferência é R. Essa é a razão entre o ângulo radiano, o raio do círculo e o comprimento da circunferência quando se percorre esse ângulo de 1 radiano. Aqui está a relação, 0 graus, 0 radianos, 45 graus π sobre 4, 90 graus π sobre 2, 180 graus é π, 270 graus 3π sobre 2 e 360 graus, a volta completa no círculo, π. Muito bem. Vamos ver algumas propriedades da função seno e cosseno. Observando os valores de μ, como mudam com os valores de θ, já que, no caso, o seno e o cosseno vão depender de μ e de h, certo? Aqui nós começamos comparando o valor de μ com o valor de θ, nos pontos notáveis do círculo trigonométrico, do gráfico 15, ou seja, os pontos A, B, C e D, depois eu retorno ao ponto A. Então, no ponto A, tá certo? O arco OA, tá certo? O μ é 0 e o θ é 0. No ponto B, o arco OB, tá? O μ é a altura máxima, é o próprio raio do círculo, e o ângulo π sobre 2 é 90 graus. No ponto C, o μ volta a ser 0, a projeção vertical é 0 no ponto C, com o arco AC. O ângulo percorrido é π radianos, ou 180 graus. No ponto OD, lá embaixo, o V agora é mínimo, é negativo, é o eixo negativo, e tem a distância exatamente igual ao raio, portanto é menos R. O ângulo é 3π sobre 2, ou 270 graus. E de volta ao ponto A, o μ volta a ser 0, o ângulo é 2π radianos, ou 360 graus, que significa o fim do ciclo, ou a volta completa no ciclo. Aqui está o desenho, que representa a função seno. Tá? Aqui tem o seno para certos ângulos, né? Seno de 0 é 0, π sobre 2 é 1, seno de π volta a ser 0, 3π sobre 2 é menos 1, e o seno de 2π é 0. Esses são os valores do seno para os ângulos. Okay? Aqui na tabela aparece os ângulos 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, e o correspondente valor da função f de x, onde x é o θ, né? Então o seno de θ, os valores do seno de θ. E aqui eu estou considerando o segmento que vai de 0 a 2π. Tá bom? Mesmo tipo de gráfico para a função cosseno. Aqui estão os pontos específicos e aqui o cosseno associado. Então, para π igual a 0, o cosseno é 1. Π não, θ, né? Para θ igual a π sobre 2, o cosseno de θ é 0. Para π é menos 1. 3π sobre 2 volta a ser 0. Depois a função alcança o seu ponto de máximo novamente, com um ângulo de 2π radianos, e o cosseno é 1. Então, essa é a tabela e o desenho da função cosseno. Então, esse gráfico foi desenhado, tanto esses dois, né, tanto para o seno quanto para o cosseno, imaginando um avanço do ângulo θ no sentido anti-horário. Observe o domínio dessas funções trigonométricas. O domínio é todo o conjunto dos números reais. Se eu limitar entre 0 e 2π, números reais entre 0 e 2π. Mas se eu não limitar, é todo o conjunto dos números reais. E a imagem é sempre o subconjunto fechado, que vai de menos 1 a 1, esse segmento da reta dos reais. Okay? Seno e cosseno são funções periódicas, de período 2π radianos, portanto, seno de θ mais um múltiplo de 2π, ou 2nπ, que significa o número de 2π, é sempre o seno de θ, porque volta para a mesma condição, tá certo? E cosseno de θ mais 2nπ é o cosseno de θ, porque volta para a mesma condição também. A amplitude da flutuação, a altura máxima, em relação ao nível médio é 1, tá certo? E note que o desenho da curva de seno e cosseno difere apenas por uma fase, ou por um deslocamento. Tá? Existe apenas uma diferença de fase de π sobre 2 entre os dois, ou seja, o cosseno de θ é exatamente o seno de θ mais π sobre 2. Então, se eu deslocar π sobre 2 a função seno, eu torno a função cosseno. Então, a função cosseno é a função seno deslocada. Tem só uma diferença de fase entre elas, de π sobre 2, tirando isso, o desenho é o mesmo. Tá?
Note, pela posição, o cosseno de θ é simétrico em relação ao eixo vertical. Então, o cosseno de menos θ é exatamente o cosseno de θ, dada a simetria. Imagina que o eixo é um espelho. Então, o que está à esquerda é a imagem espelhada da função à direita. Então, o cosseno de menos θ é o cosseno de θ, enquanto o seno de θ é antissimétrico em relação ao mesmo eixo. Não é exatamente a imagem espelhada que está do outro lado. Portanto, o seno de menos θ é menos o seno de θ. É a imagem espelhada e invertida. Tá bom? Para a função seno. A função cosseno é que é simétrica em relação ao eixo em questão. Bom, feita essa apresentação didática bem introdutória, inicial, vamos a algumas relações também bem conhecidas. Né? Se o seno de θ é V sobre R, seno ao quadrado de θ é V, Ni. Né? Ni ao quadrado sobre R ao quadrado, e cosseno ao quadrado de θ é H ao quadrado sobre R ao quadrado. Portanto, se eu somar seno ao quadrado mais cosseno de θ, mais cosseno ao quadrado de θ, fica Ni ao quadrado sobre R ao quadrado, mais H ao quadrado sobre R ao quadrado, que dá Ni ao quadrado mais H ao quadrado dividido por R ao quadrado. A expressão ali no numerador é o R ao quadrado, então fica R ao quadrado sobre R ao quadrado igual a 1, que é a famosa e conhecida expressão seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de um ângulo é igual. Essa relação é bem conhecida, né, do ensino médio. E a próxima relação, que envolve seno e cosseno, é bem conhecida do curso de cálculo 1. Então, seno de θ1 mais θ2, vocês aprendem, é seno de θ1, cosseno de θ2, mais cosseno de θ1, seno de θ2. Aí eu pus esse mais ou menos para pegar os dois casos, né? Seno de θ1 menos θ2, é seno de θ1, cosseno de θ2, menos, agora é menos, porque ele estava menos cosseno de θ1, seno de θ2. Outra expressão bem conhecida é o cosseno da soma ou da diferença. Então, cosseno de θ1 mais θ2 é cosseno de θ1, θ2, menos seno de θ1, θ2. Percebe que o sinal inverte. E cosseno de θ1 mais menos θ2 é cosseno de θ1, cosseno de θ2, mais, se não inverteu, seno de θ1, seno de θ2. Então, note que aparece mais e menos em cima, né? Embaixo, no primeiro membro, à esquerda, né? Acima, e à direita aparece menos mais, que existe essa inversão quando é a fórmula que envolve o cosseno da soma ou diferença de um ângulo. Isso é muito conhecido do curso de cálculo. Vocês podem ver a dedução disso em qualquer livro de cálculo, tá? É básico. Então, podemos avançar nessa revisão. Bom, a função seno e cosseno são funções contínuas e suaves. São funções contínuas e são funções diferenciáveis que não apresentam bicos. E essas derivadas, quando o ângulo expresso em radiano, elas são bem conhecidas. Né? Uma derivada de seno de um ângulo, derivada de seno de θ é cosseno de θ. A derivada de cosseno de θ a derivada de cosseno é menos seno. Essa expressão bastante simples de se obter, simples de deduzir e também simples de memorizar, ela ocorre quando os ângulos forem medidos em radianos. Se eles forem medidos em graus, a expressão já é um pouquinho mais complicada. Então, por exemplo, a derivada de seno de um ângulo, né, d seno θ dθ, com o ângulo em graus, é π dividido por 180 cosseno de θ. Não é simplesmente cosseno de θ. Essa é uma das razões porque a gente, em geral, prefere trabalhar com medidas em radianos e não em graus. Muito bem, vamos deduzir agora as chamadas relações de Euler. É o primeiro passo para a gente entender como é que se interpreta essas exponenciais com expoentes imaginários. O nosso truque é o seguinte: nós vamos pegar as expressões exponenciais imaginárias e transformá-las em funções circulares. A dedução não é tão simples. Nós vamos ter que utilizar a expansão das funções por uma série de termos. Então, nós vamos trabalhar com aquelas famosas séries de Taylor e séries de Maclaurin, ou Maclaurin. As séries de Maclaurin, ou Maclaurin, elas são ensinadas em cursos de cálculo, então eu não vou detalhar essas séries, eu vou só aplicar o resultado dessas séries de Taylor e Maclaurin. Tá? Muito bem. Vamos exercitar expansões de séries de termos de funções bem comportadas, funções de classe Cn. Então, as funções que são diferenciáveis até a ordem n são funções de classe Cn. Vamos trabalhar com isso. Tá? Vamos demonstrar algumas importantes relações até chegar nas relações de Euler. Tá? E vamos usar as relações de Euler para entender a solução do caso 3 do caso imaginário, a solução da homogênea. Então, nós vimos que a solução da homogênea do caso imaginário era yc de t é e elevado a ht, ok? O h aí é real. Aí aparecia a1 e elevado a ni it, mais a2 e elevado a menos ni it. Então,
aparece um número imaginário ali, então ó, fica um pouco mais difícil a interpretação. Vamos começar pela função seno. Bom, a próxima tabela vai mostrar a função e uma sequência de suas derivadas, porque para expandir em série de termos a gente precisa de uma sequência de derivadas. Então vamos pegar as derivadas da função seno, tá? Numa ordem crescentemente mais elevada, uma ordem crescentemente superior, tá? Para o seno aplicado a um ângulo genérico θ, começando de θ igual a zero. Então vamos lá. Então, para φ, né, para um ângulo θ qualquer, né, φ de θ, que é o seno de θ. Tá? Então, φ é a função seno. φ de θ é seno de θ. Portanto, a derivada de φ de θ é cosseno de θ. A derivada segunda de φ de θ é menos seno de θ. A derivada terceira é a derivada de menos seno, mas seno é cosseno, então fica menos cosseno. Né? Depois a derivada quarta, ou seja, a derivada de menos cosseno, a derivada de cosseno é menos cosseno dá mais, dá seno, e a derivada quinta é a derivada de seno, cosseno, e aí repete. Tá? Então, note que a função seno, no caso representado por φ, e as suas derivadas, vai sempre intercalando, seno, cosseno, e o sinal muda a cada duas derivadas. Né? Começa com o sinal positivo, na derivada segunda o sinal torna-se negativo, na derivada quarta volta a ser positivo e assim por diante. Vamos agora aplicar essas derivadas calculadas no ponto zero. Nós vamos precisar disso para depois a gente simplificar com série de Maclaurin. Então, o primeiro φ de zero é seno de zero, que é 1, depois o outro é cosseno de zero, que é... Perdão, seno de zero, que é 0, o outro é cosseno de zero, que é 1. O terceiro, menos seno de zero, seria 0 novamente, que seria menos 0. Menos cosseno de zero, menos 1. Depois volta. Né? O outro é seno de θ. Então, seno de zero é 0, para derivada quarta, e da derivada quinta, cosseno de zero é igual a 1. Então fica 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, entendeu? Depois 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, e é assim que a coisa vai. Muito bem, com isso, usando a informação dessa tabela, a gente vai expandir a função φ de θ igual a seno de θ em uma série de Maclaurin. O que é a série de Maclaurin? Começamos com a série de Taylor. Então a gente aprende no curso de cálculo que por Taylor, né? Então, o seno de θ, né, ou seja, uma função φ qualquer, ela se expande assim. Né? Φ de A, quer dizer, calculado pelo ponto A, igual ao centro de uma vizinhança. Então, φ de A mais a derivada φ no ponto A, φ menos A elevado a 1 sobre 1 fatorial. Então, φ menos A é o tamanho dessa vizinhança. Ponto φ é o ponto qualquer que você está escolhendo, e φ menos A é a distância entre esse ponto e o centro da vizinhança. Então, o tamanho da vizinhança. Tá? Então, φ menos A é o tamanho dessa vizinhança, aí tem a derivada segunda, no ponto A, φ menos A ao quadrado sobre 2 fatorial, e aí vai a derivada enésima, no ponto A, φ menos A elevado a n sobre n fatorial. Então, essa é uma expansão por série de Taylor, uma série de termos. A expansão de uma função diferenciável, que no caso eu especifiquei função de seno de θ, porque eu vou substituir essas funções φ e as suas derivadas que aparecem aí. Tá? Quando eu faço A igual a zero, a série de termos se torna uma expansão em torno de zero que a gente chama de série de Maclaurin. E, em geral, na série de Maclaurin, a gente costuma truncar a expansão até uma ordem, a ordem da derivada, até uma ordem infinita. Mas como, na verdade, é uma série infinita, então eu vou ter que apresentar um outro termo após o truncamento para representar o que falta para completar a série. Então, o termo que falta para completar, de forma a tornar a série truncada equivalente à série infinita, é chamada de resto de Maclaurin. E essa é a expressão do resto de Maclaurin. Φ elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial, θ n mais 1. Φ elevado a n mais 1, Φ derivada, né? Essa é a ordem. Φ derivada a n mais 1, ordem n mais 1. Tá? Essa derivada, essa enésima mais 1 derivada, certo? Ela é calculada num ponto P. Que ponto P? O P é um ponto dentro da vizinhança em questão, aquela entre θ e A, θ menos A. O P é um ponto dentro dessa vizinhança. Tá? Então a expressão fica, bom, vou fazer tudo zero, né? Então, olha a série de termos. Φ de zero mais φ em zero, no lugar de A ele é zero, então aquilo que aparece elevado a diferentes expoentes é simplesmente o θ. Então fica θ1, 1 fatorial, o outro vai ser θ2, 2 fatoriais, até θn, n fatorial. A expansão até n. Né? E as várias derivadas, φ, φ', φ duas linhas, φn, tudo calculado no ponto zero. Aí pega o valor da tabela anterior. Tá?
Então a gente viu que o seno no ponto zero é zero, a derivada do seno no ponto zero é θ, a derivada segunda do seno no ponto zero é zero, e vai substituir. Então, zero mais θ mais zero, menos. Aí a derivada quarta é 1, a derivada terceira é 1, né? Sobre φ vezes θ elevado a terceira, 3 fatorial, então o próximo termo é só θ elevado a terceira sobre 3 fatorial. A derivada quarta zero novamente, a derivada a quinta é 1, então fica só θ a quinta sobre 5 fatorial, e assim por diante. Né? Vocês estão vendo que só está aparecendo os termos com expoente ímpar, né? Os expoente par estão sendo zerados. Né? E aí eu vou truncar em algum ponto n, e o n mais 1 é o resto de Maclaurin. Então, φ na ordem n mais 1, a derivada n mais 1 de φ, calculada naquele ponto P, sobre n mais 1 fatorial, θ de n mais 1, conforme o resto de Maclaurin. Tá? Vamos analisar o resto de Maclaurin. O φ, a derivada φ enésima mais 1, calculada no ponto P, vai ser ou um seno ou um cosseno. Né? Porque as várias derivadas do seno, ou da seno ou cosseno. Ora com sinal mais, ora com sinal menos. Então, é mais ou menos mais seno ou menos seno, e mais cosseno ou menos cosseno, calculado no ponto P. Então, de qualquer maneira, vão estar no intervalo entre menos 1 e 1. Ou seja, esse numerador, qualquer que seja a derivada e o ponto P, ele não é explosivo. O numerador, ele fica contido. Já o denominador, n mais 1, ele é explosivo, n mais 1 fatorial, ele é explosivo e fortemente explosivo com o crescimento de n. Então, certamente, quando o n tende a infinito, quando a ordem vai ficando mais elevada, né, quando eu expando até uma ordem cada vez mais elevada, o resto vai ficando cada vez menor, o resto se aproxima de zero. Tá? Então, significa que se eu tiver numa ordem suficientemente elevada, eu posso imaginar que se eu trocar essa ordem, eu não vou perder grande coisa em relação à série infinita. Tá? A função seno θ pode ser aproximada por uma série do tipo, então vamos lá. O primeiro que aparece ali que não é zero é θ, mais menos, que é sinal mesmo, menos θ ao cubo sobre 3 fatorial, mais θ quinta sobre 5 fatorial, aí menos θ 7 sobre 7 fatorial, pegando apenas os expoentes ímpares, tá certo? Muito bem. Vejamos agora o caso da função cosseno. Tá? Então agora eu vou usar a letra grega ψ. Então ψ de θ é cosseno de θ. Nessa tabela aparece o valor de ψ de θ e das suas várias derivadas. Se ψ de θ é cosseno de θ, a derivada do cosseno é menos seno, então menos seno de θ. Aí depois tem a derivada do menos seno, que é menos cosseno de θ. Depois a derivada de menos cosseno, que é de cosseno é menos seno, então do menos cosseno é seno, seno de θ. A quarta derivada cosseno θ, depois menos seno de θ. Vamos calcular todos esses valores da derivada e o valor da função ψ no ponto zero. Então aparece cosseno de zero, menos seno de zero, menos cosseno de zero, seno de zero, cosseno de zero, menos seno de zero, e vamos ver os valores. Cosseno de zero é 1, menos seno de zero é 0, menos cosseno de zero é menos 1, o próximo 0, 1, 0, então fica assim, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, e assim por diante. A série caminha dessa maneira, quando as derivadas de ordem cada vez mais elevada são aplicadas sempre no ponto zero, θ igual a zero. Ok? Agora nós vamos expandir a função cosseno de θ, que eu estou chamando de ψ, por uma série de Maclaurin com esse resto. Né? Ψ, derivada n mais 1, calculada no ponto P, sobre n mais 1 fatorial, θ n mais 1. E a expansão fica assim, cosseno de θ é igual, aí pega o primeiro, né? Que é o cosseno de zero, já vamos escrever em zero, né? A θ igual a zero, então o cosseno de θ fica, vai no slide anterior, 1, cosseno de zero, 1, e aí vai, mais o outro dá zero, mais zero, menos θ quadrado sobre 2 fatorial, mais zero, mais θ quarta sobre 4 fatorial, até o resto de Maclaurin, que é esse ψ, derivado n mais 1 no ponto P, sobre n mais 1 fatorial, θ n mais 1. Novamente, o resto de Maclaurin, o numerador ψ é limitado entre mais ou menos seno, mais ou menos cosseno, está no intervalo entre menos 1 e 1. E o denominador da fração ele é explosivo, cresce muito, portanto o resto de Maclaurin tende a desaparecer. Se aproxima de zero quando ele tem infinito, e a função cosseno de θ pode ser aproximada por uma série de Maclaurin, tipo 1 menos θ ao quadrado sobre 2 fatorial, mais θ quadrado, θ quarta sobre 4 fatorial, menos θ sexta sobre 6 fatorial, e assim por diante.
conforme vocês estão vendo aí, enquanto a expansão do seno envolvia apenas expoentes ímpares do θ, a expansão da função cosseno de θ envolve apenas expoentes pares. E como vocês podem ver, no caso do seno, o sinal intercalava positivo, negativo, positivo e negativo. No caso do cosseno, o sinal intercala da mesma forma. O primeiro termo é positivo, o segundo é negativo, positivo, negativo, etc. Então a diferença, basicamente, das duas séries é que o seno começa com o primeiro termo é θ, o cosseno, o primeiro termo é 1, tá? E os senos são expoentes ímpares e o cosseno apresenta os expoentes pares, como vocês estão vendo aí. Muito bem. Agora eu quero fazer uma última expansão, para a gente acabar com essa coisa de expandir para o série de termos. Série de Taylor ou Maclaurin. Né? Vamos pegar a expansão de E elevado a θ, da função exponencial. Essa é muito conhecida no curso de cálculo, e muito fácil de memorizar. Né? Então, E elevado a θ é 1 mais θ ao quadrado sobre 2 fatorial, mais θ ao cubo sobre 3 fatorial, θ4 sobre 4 fatorial, muito fácil. Né? Expressão bem conhecida e muito fácil. Bom, agora eu vou olhar a expansão da função exponencial, E elevado a θ, e no lugar de θ eu vou colocar I vezes θ. O I é um imaginário, ela funciona com qualquer ângulo, em especial funciona com um ângulo que envolve no imaginário, não tem importância nenhuma. Então, E elevado a Iθ, aí fica, então onde tem θ, eu ponho Iθ. Então, ali onde tem θ ao quadrado, é Iθ ao quadrado. Veja que Iθ, tudo isso tem que ir entre parênteses, né? Porque isso aqui é elevado ao quadrado. Que no próximo termo será elevado ao cubo, será elevado à quarta, e vamos desenvolver isso. Tá? Ok? Vamos fazer o desenvolvimento dessa expressão. Tá? Então, aparece lá 1 mais Iθ mais. Aí tem o I ao quadrado, né? I ao quadrado e θ ao quadrado. Então, I ao quadrado é menos 1, então fica o sinal menos. O outro tem o I ao cubo, que é I ao quadrado vezes I, então é o menos 1 vezes I, aparece o I só. E o sinal menos, então fica Iθ ao cubo, 3 fatorial. A outra seria I ao quadrado e a quarta, né? Que é I ao quadrado vezes I ao quadrado. Menos 1 com menos 1 dá mais. Então, simplesmente, você pode tirar o I dessa expressão. Fica o θ quarta sobre 4 fatorial. A expressão que envolve o θ à quinta aparece simplesmente I elevado à quinta, que é simplesmente I elevado à quinta, seria I elevado ao quadrado, que I elevado ao quadrado, que dá simplesmente 1 e mais um I. Então, simplesmente aparece um I e θ à quinta. Vamos colocar tudo que não aparece I de um lado, o que aparece I do outro lado, então fica 1 menos θ ao quadrado sobre 2 fatorial, mais θ quarto sobre 4 fatorial. Percebe? Os expoentes pares não aparece o número imaginário. O número imaginário acompanha os expoentes ímpares. Vou pôr o I imaginário em evidência, então é I vezes θ menos θ ao cubo sobre 3 fatorial, mais θ quinta sobre 5 fatorial, etc. Ok? Agora, dá uma olhada nessas duas expressões que aparecem entre parênteses. Tá? A primeira expressão é exatamente a expansão do cosseno. No outro termo, acompanhando o I, tem uma expressão que corresponde à expansão do seno. Então, E elevado a Iθ é cosseno de θ mais I seno θ. Ok? Assim como, se eu tivesse um sinal negativo, E elevado a menos Iθ seria cosseno de θ menos I seno θ. Tá? Então, essas são as chamadas relações de Euler. Tá? Essas são as duas relações de Euler, onde eu transformei uma exponencial com expoente imaginário, que é um pouco difícil de compreender, tá? Numa coisa que já está ficando mais fácil de compreender, que envolve uma soma de dois termos com cosseno e seno. Então é cosseno θ mais I seno θ, e quando é sinal negativo, I elevado a menos Iθ é cosseno de θ menos I seno de θ. Vejamos agora dois exemplos das relações de Euler. E elevado a Iπ igual a cosseno de π mais I seno de π. Simplesmente o θ é igual a π nesse exemplo. Então, cosseno de π é menos 1, seno de π é 0, I vezes 0 é 0, então dá simplesmente menos 1. θ é igual a π. E a expressão de Euler com sinal negativo, né? E elevado a menos I π sobre 2. Tá? Cosseno de π sobre 2 menos I seno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 0,
seno de π sobre 2 é 1, então fica simplesmente 0 menos i vezes 1, ou menos i. Tá? No caso, θ é igual a π sobre 2 e temos o sinal negativo. Muito bem. Agora vamos desenvolver o teorema de Boavre. Tá? Então, começamos representando um número complexo, no diagrama de Arcan, como sendo h mais ni vezes i. Uma componente puramente real, outra componente que envolve um fator real e um número imaginário. Mas temos outras representações. Observando o círculo trigonométrico do gráfico 15, a gente vê que h é r cosseno θ. Então, h é uma projeção do raio pelo cosseno do θ. O ni é a projeção do raio pelo seno θ. Ni é r seno θ. Então, o mesmo número complexo representado na forma tradicional h mais ni i ou h menos ni i pode ser representado por r cosseno θ, que é o h, mais ou menos, no lugar do ni eu ponho r seno θ, então mais ou menos ri seno θ. Pondo r em evidência, r cosseno θ mais i seno θ, ou r cosseno θ menos i seno θ, que é a chamada representação de um número complexo em coordenadas polares r e θ. Tá? Como a gente conhece as relações de Euler, então a gente sabe expressar esse cosseno θ mais ou menos i seno θ em termos de exponencial. Então, a representação polar pode ser também uma representação exponencial. Então, r cosseno, o número complexo é representado por r, abre aspas, abre parênteses, perdão, cosseno θ mais ou menos i seno θ, tá? Que é r, aí usa a relação de Euler, r i elevado a mais i θ, no caso do sinal mais, ou menos i θ, nesse caso do sinal menos. Tá? Então temos uma representação ortogonal, tradicional, como h mais ni vezes i. Temos uma representação polar, que envolve cosseno e seno, em coordenadas polares, e tem a representação exponencial, que envolve o expoente de i θ. Tá? Conhecidos os valores de h e ni, tá? Eu posso determinar o θ da equação senoidal. Tá? Obviamente, o θ pode não ser único, porque eu posso dar uma volta de 2π. Tá? Tá certo? Se eu limitar o θ entre 0 e 2π, o θ associado a cada h e ni é único. Tá? Então, nós confinamos o ângulo numa volta ao círculo trigonométrico entre 0 e 2π para ter uma representação única entre o sistema ortogonal e o sistema em coordenadas polares ou exponencial. Tá bom? Bom, agora vejamos alguns exercícios a título de fixação. Por exemplo, 5e elevado a 3i π sobre 2. Represente que está na forma exponencial com número imaginário. Represente na forma cartesiana h mais ni vezes i. Bom, o r é 5, né? O r que aparece pré-multiplicando, e o θ é 3π sobre 2. Certo? Portanto, o h é r cosseno de θ, r cosseno de 3π sobre 2, cosseno de 3π sobre 2 é 0, o h é 0. O ni é 5 seno de θ, 5 seno de 3π sobre 2. Seno de 3π sobre 2 é menos 1, o ni é menos 1, portanto, h mais ni significa 0 menos 5i ou menos 5i, onde é um número imaginário, que é a representação cartesiana, tá certo? Da fórmula exponencial imaginária 5e 3i θ sobre 2. Vamos começar da representação cartesiana, ortogonal, i mais raiz de 3, 1 mais raiz de 3 vezes i. Bom, vamos lá. O h, que é o termo real, é 1. O coeficiente do termo imaginário é raiz de 3. O r é raiz quadrada de h ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então é 1 mais raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Né? 1 mais 3 é 4, raiz quadrada de 4 é 2. Então o r é 2. Agora eu tenho que achar o θ. Né? Bom, como é que é o θ? Eu conheço h, ni e r, então eu sei calcular o seno e o cosseno. O cosseno de θ é h sobre r. Né? h é 1, r é 2, então o cosseno de θ é meio. Né? E o seno de θ é ni sobre r, ni raiz de 3, raiz de 3 sobre 2. Qual é o ângulo cujo cosseno é meio e o seno é raiz de 3 sobre 2? Isso é fácil. O ângulo é π sobre 3. Então a representação ortogonal cartesiana 1 mais raiz quadrada de 3 vezes i. Na representação polar é 2, que é o r, raiz quadrada, abre parênteses, tá certo? Cosseno de π sobre 3, mais i seno de π sobre 3. Π sobre 3 é o ângulo θ envolvido. Ou na representação exponencial, usando as relações de Euler, é 2e elevado a i π sobre 3. Então a gente vai de uma representação a outra facilmente.
Vejamos agora, para terminar a aula, o chamado Teorema de Moivre. Tá? E antes de terminar a aula, nós vamos passar o exercício que vocês devem fazer, que é o exercício da aula, que é este aqui. Tá? Então, é o exercício da página 500, do livro do Chiang, da 4ª edição, do bloco 16.2, é o exercício 2. Então, vocês me entreguem como controle de frequência dessa aula o exercício 2 da página 500 do bloco 16.2. Ok? Então, vejamos o teorema de Moivre. Bom, a gente sabe a representação do número complexo, a representação cartesiana, H mais ni, mas o termo dá é o seguinte, quanto é H mais ni elevado a n? Como fica a forma polar exponencial? Ora, H mais ni vezes i, na forma exponencial, a gente sabe que é R elevado a i θ. Θ é o ângulo que corresponde a H e ni. Portanto, se eu tenho H mais ni vezes i elevado a n, então eu tenho R e i θ elevado a n, que é R de n elevado a i n θ. Tá? Portanto, H mais ni i elevado a n é R e elevado a i n θ, ou se quiser, usando a relação de Euler, Rn, aí e elevado a in θ, seria cosseno de n θ, mais i seno de n θ. E se tiver o sinal menos, seja H menos ni i elevado a n, então fica R elevado a n e i n elevado a n. Então fica R elevado a n e aí usa as relações de Euler agora com o sinal menos. Então cosseno de n θ mais ou menos i seno de n θ. E esse resultado ele é sintetizado aí nessa equação 19, H mais ou menos ni i elevado a n, R elevado a n, cosseno de n θ mais ou menos i seno de n θ, que é o chamado teorema de Moivre. Tá bom? Então assim terminamos a nossa revisão de números complexos. Na próxima aula vamos resolver de uma maneira bastante completa o caso 3, o caso das raízes complexas, ainda no problema de equação diferencial de segunda ordem. Tá bom? Muito obrigado.